Saíram as primeiras imagens dos estúdios de filmagem da série de Harry Potter e essas imagens me fizeram revisitar um assunto já bastante debatido aqui no canal, mas agora com novas informações se faz necessário que a gente volte a falar sobre isso. Lumos Maxima. E aí, meus bruxos, Bruno Santiago aqui, vocês estão no Wizarding Bruno, sua inesgotável fonte de magia. Na sexta-feira passada, no dia 16 de maio, o jornal The Sun publicou as primeiras imagens dos estúdios de filmagem da nova série de Harry Potter e, como era de se esperar, a internet entrou em ebulição. O gigantesco complexo em Leavesden já foi apelidado informalmente de Potterville e reacendeu aí uma dúvida que há tempos circula entre os fãs. Afinal, a série vai manter a identidade visual consagrada pelos filmes ou vai optar por reinventar o visual do mundo bruxo? Esse é um tema que a gente já discutiu aqui antes no canal, mas as novas imagens e informações vindas diretamente dos bastidores da produção nos ofereceram pistas importantes. Por isso eu acho que é hora da gente revisitar esse assunto, já que agora a gente tem mais informação, a gente tem mais luz sobre o assunto. Então, de acordo com o The Sun, a Warner Bros. Está investindo cerca de 1 bilhão de libras, ou 1,25 bilhões de dólares, e não só para produzir uma série, mas para construir um universo inteiro. O complexo Potterville, dentro dos estúdios de Leavesden, vai ser uma verdadeira cidade cinematográfica com novos hangares para sets, estacionamentos, estruturas permanentes e até uma escola e um centro médico para os jovens atores que vão permanecer aí trabalhando durante anos nessa série. Essa construção aponta para uma intenção de longo prazo, de criar algo que seja sustentável, expansivo e que permita contar a história com mais calma e profundidade do que os filmes jamais conseguiram. Entre as primeiras imagens aí que foram divulgadas, a gente já viu uma nova versão da Rua dos Alfeneiros, onde o Harry vive lá com os Dursleys, né? E a Rua dos Alfeneiros está com uma aparência bem diferente, mais refinada, com elementos de estilo Tudor. Isso por si só já indica o seguinte, a gente está diante de uma reinterpretação visual. E embora a essência do local permaneça, o subúrbio inglês opressivo e monocromático, a nova estética sugere um projeto mais estilizado, talvez até mais simbólico, o que pode indicar o tom geral da série. E é importante lembrar que a showrunner Francesca Gardner já disse que essa série vai ser uma típica série britânica dos anos 90, e todos vocês sabem que a história original de Harry Potter se passa nos anos 90, né? Muito embora os filmes claramente apresentam aí uma história com toda a cara e características dos anos 2000. E se a gente observar bem aqui nessas imagens, dá pra ver que as casas aí da nova Rua dos Alfeneiros parecem mesmo ir para a direção de como as construções eram feitas nos anos 90 na Inglaterra. Eu preciso relembrar vocês também de uma matéria publicada no site oficial de Harry Potter que trouxe declarações valiosas dos produtores Francesca Gardner, a showrunner, e Mark Mylod, o diretor. Os dois confirmaram que elementos icônicos serão mantidos, como o salão principal de Hogwarts, mas deixaram claro que o projeto envolve uma expansão estética e conceitual significativa. Francesca Gardner disse o seguinte, não queremos mexer com coisas como o salão principal, mas expandiremos outros elementos de Hogwarts. Agora, Mark Mylod completou dizendo que eles estão trabalhando com a ideia de que Hogwarts é um lugar real, explicando que eles pretendem explorar a evolução arquitetônica do castelo ao longo do tempo, incorporando aí estilos como o georgiano e elementos do naturalismo. E aí essas declarações revelam uma abordagem bem interessante. Em vez deles simplesmente copiar os filmes ou romper com eles, os produtores parecem optar por integrar, evoluir ou enriquecer visualmente o mundo bruxo. Hogwarts vai ser tratada como uma entidade viva, e isso abre margem para a gente ver alas do castelo que a gente nunca viu antes. Claramente existe uma tentativa deliberada aí de adicionar camadas tanto arquitetônicas quanto emocionais na ambientação. É impossível negar, galera, os filmes de Harry Potter construíram uma identidade visual que transcendeu a tela. As imagens dos corredores de pedra de Hogwarts, o salão principal com seu teto encantado, a floresta proibida, o salão comunal da Grifinória, Hogsmeade, o beco diagonal e o banco Gringotts,
todos esses locais se tornaram quase que canônicos na imaginação coletiva dos fãs. Visualmente canônicos, eu tô me referindo, né, obviamente. Para a grande maioria dos fãs, Hogwarts é aquele castelo imponente que a gente viu nos filmes, cheio de torres e torrinhas, com seus vitrais iluminados por tochas e tapeçarias ancestrais. O impacto visual dos filmes foi tão profundo que influenciou desde jogos de videogame até o design dos parques temáticos e exposições interativas. Essa identidade foi cuidadosamente construída, inclusive por Eduardo Lima, que é aí um dos donos dos estúdios Minalime e é brasileiro, assim como obviamente foi construída aí pelos diretores dos filmes, né, Chris Columbus, Alfonso Cuarón, Mike Newell e até mesmo David Yates, que a galera não curte muito aí o trabalho que ele fez, né? Agora, o fato é que cada um desses diretores aí acabaram adicionando sua própria estética, mas sempre respeitando uma base comum. O resultado foi uma Hogwarts coesa, reconhecível, quase tangível. Por isso, para uma nova adaptação dos livros, qualquer mudança drástica no visual corre o risco de parecer uma quebra com o legado emocional e estético que moldou toda uma nova geração. E isso sem falar da identidade musical dos filmes, todas as trilhas sonoras incríveis de John Williams, Nicholas Hooper, Patrick Doyle e Alexander Desplat. No caso desse vídeo aqui, a gente tá mais focado na identidade visual, mas as trilhas sonoras dos filmes de Harry Potter merecem uma menção especial aqui mesmo assim. Mas a pergunta aqui continua sendo a mesma. Como criar algo novo sem apagar a memória afetiva do que veio antes? Agora, para mim, a grande questão mesmo não é se a série vai ser fiel aos filmes, mas sim até que ponto ela vai ser fiel aos livros, ao mesmo tempo que honra a memória visual das primeiras adaptações. Sacaram a parada? A gente já viu, pela escolha do Papa Ecedo como Snape, que eles não estão preocupados com a fidelidade da caracterização dos personagens. Isso aí é ponto pacífico. O que pra mim, e pro que parece ser a grande maioria dos fãs da saga, isso é um grande problema. Mas enfim, o que eu tô muito curioso pra ver é se eles vão, pelo menos, cumprir com a promessa de fidelidade com relação à história em si, mantendo a integridade dos livros. E aí eu quero falar sobre uma coisa aqui. Tem uma ideia que volta e meia aparece na internet, em fóruns e até no Instagram, principalmente entre alguns fãs que gostam de imaginar novas formas de contar a história de Harry Potter, que é a seguinte: a série deveria mostrar a narrativa não só pela perspectiva do Harry, mas também pelo ponto de vista de outros personagens, como a McGonagall, o Dumbledore, e até personagens bem mais secundários, como Cho Chang ou Cedrico Diggory. Olha, com todo o carinho do mundo. Eles já sabem qual que é a minha opinião, mas vamos lá. Eu sou completamente apaixonado por Harry Potter, tá? Mas do jeito que ele é. Do jeito que foi construído. E pra mim, se a proposta da série é readaptar os 7 livros, então que ela faça exatamente isso. Que adapte os livros. Tudo que precisa tá na série, já tá lá. Tá nos livros. E sinceramente, pessoal, eu espero que eu não ofenda ninguém com o que eu vou falar agora, tá? Mas é a minha opinião. Toda vez que eu vejo alguém sugerindo esse tipo de mudança brusca na estrutura da história, eu fico me perguntando se essa pessoa realmente ama a obra de Harry Potter como ela é, ou se a pessoa se apaixonou por uma ideia alternativa da obra que só existe na cabeça dela, sacou? Porque vejam, Harry Potter não virou esse fenômeno mundial por acaso. A história se tornou o que é exatamente porque foi contada de forma simples, direta, poderosa, acompanhando o olhar do Harry desde o armário sob a escada até a batalha final. Foi esse ponto de vista, essa forma de contar que nos fez sentir tudo com ele. O medo, a descoberta, a dor, a amizade, a coragem. Trocar isso por múltiplas perspectivas só por vontade de experimentar algo novo seria desviar do que torna a história tão única. Se uma pessoa quer outras perspectivas, então essa pessoa não quer uma adaptação da série de Harry Potter. Essa pessoa quer spin-offs contando a história desses outros personagens. Mas aí não seria mais a história de Harry Potter, né? Seria a história desses outros personagens. E assim, eu adoraria que a Warner e a HBO entregassem essas outras séries, tá? Pra mim seria maravilhoso. Mas se eles escolheram fazer uma adaptação dos 7 livros, então que entreguem isso, sacou? E mais, contar a história a partir dos olhos de outros personagens pode acabar entregando tramas e revelações que só deveriam vir mais tarde, no tempo certo. Parte da magia de Harry Potter
tá justamente em a gente descobrir as coisas junto com o Harry, na medida em que ele vai descobrindo tudo. E é isso que traz o elemento surpresa, faz a gente se surpreender, se emocionar, se sentir envolvido de verdade. Quer um exemplo? Pensa só em Enigma do Príncipe, quando o Snape mata o Dumbledore. A gente só foi descobrir o que realmente tinha rolado, a gente só entende por completo as motivações do Snape e o sacrifício que ele estava fazendo no fim do último livro. Se a série resolvesse mostrar uma cena do Snape com o Dumbledore, porque ela tá querendo contar um pouquinho da perspectiva do Snape, esse acordo secreto seria mostrado e aí acabou o impacto. O mistério vira informação comum e a experiência perde força. Eu peguei talvez o exemplo mais dramático da obra justamente para vocês terem uma ideia do tipo de coisa que pode acontecer se eles decidirem aí abordar a história pela perspectiva de outros personagens, sacaram? E assim, vamos ser honestos, né? Já tá claro pra todo mundo que eles não vão seguir os livros na caracterização dos personagens. Então, pelo menos que mantenham a fidelidade na narrativa e na perspectiva. Porque é isso que carrega, é isso que sustenta Harry Potter, é o coração da saga. Se eles vão mesmo mudar drasticamente a aparência de alguns personagens extremamente importantes da história, que pelo menos não mexam na história e na forma como ela é contada. Afinal de contas, foi a própria autora e a HBO que prometeram uma série fiel e íntegra pros fãs. Então que cumpram com isso, caramba. Agora, isso não quer dizer também que a série não possa ou não deva mostrar cenas, momentos que a gente sabe que aconteceram, mas que a gente não viu nos livros. A gente não viu esses momentos acontecendo. Sacou? Isso é diferente. Isso, inclusive, eu apoio. Tem muita coisa no universo de Harry Potter que é citada no livro e que seria incrível da gente ver sendo representada visualmente. Porque a gente também não viu isso sendo mostrado nos livros, entendeu? Sendo descrito nos livros. É alguém contando ou falando sobre aquele momento. Como o duelo entre Dumbledore e Grindelwald, lá em 1945, que é mencionado mais de uma vez, mas nunca foi descrito, entendeu? E aí, nem precisaria mostrar isso com detalhes, não. Mas pelo menos um vislumbre, algumas cenas rápidas, como lembrança, sacou? E isso continuaria vindo da perspectiva do Harry, porque seria o Dumbledore contando pro Harry sobre o Grindelwald, e aí a gente vendo algumas cenas desse duelo acontecendo. Ou talvez uma cena rápida do Voldemort criando uma de suas Horcruxes. Tipo na cena do filme em que o Harry vê a lembrança do professor Slughorn sobre o Tom Riddle. Então, a gente vê o Tom acariciando o anel de Gaunt. A série poderia, por exemplo, apresentar uma cena parecida com essa, mas eles poderiam se aproximar rapidamente do anel, e aí dentro do anel, eles poderiam mostrar cenas de relance do Voldemort criando a Horcrux do anel, entenderam? Mas mais uma vez, isso ainda estaria dentro da perspectiva do Harry, porque é ele que está assistindo a memória na penseira. Entenderam o que eu tô querendo dizer? Então, no fim das contas, o que eu peço para essa série é muito simples. Que eles respeitem o que está nos livros. Pelo menos na narrativa. Pelo menos na narrativa. Que eles usem os livros como guia narrativo, como roteiro base. Porque se tem uma coisa que Harry Potter não precisa é ser reinventado. A obra não precisa ser corrigida. Ela só precisa ser bem contada, entenderam? Bem, Francesca Gardner disse que tanto ela quanto Mark Mylod gostaram, eles gostam muito dos filmes. Ou seja, existe uma admiração pela obra cinematográfica anterior, mas também pelas coisas que eles mesmos já falaram e pelas imagens divulgadas pelo The Sun. Existe uma clara intenção de criar algo novo, com mais tempo e espaço para desenvolver detalhes. Essa dualidade aí é desafiadora, porque, por exemplo, será que a Floresta Proibida vai se manter com aquela atmosfera azulada e enevoada dos filmes? As vestes dos alunos vão seguir o padrão minimalista com toques vitorianos? Ou a série vai buscar novas paletas de cores, novos ângulos de câmera e texturas bem mais diferentes para representar o mundo bruxo? Até que ponto é seguro ou desejável mexer nesse imaginário visual coletivo? E mais, fazer isso sem irritar os fãs que cresceram com esse visual, né? Será que o visual externo de Hogwarts vai ser o mesmo? Hogsmeade e o Beco Diagonal vão ser os mesmos? Ou serão totalmente modificados, como aparentemente vai acontecer com a Rua dos Alfeneiros? Essa série tem em mãos uma oportunidade rara, tá? Recontar uma história já conhecida, mas com o luxo do tempo, como o próprio diretor Mark Mylod já disse. Em vez de comprimir 7 livros em 8 filmes, agora vai ser possível expandir relações, mergulhar na política do Ministério da Magia, explorar salas de aula de disciplinas que só foram mencionadas nos livros e, claro, mostrar lados poucos vistos
de Hogwarts. Esse tempo maior de tela dá para a equipe criativa liberdade para experimentar, mas também exige um senso profundo de responsabilidade. É preciso inovar sem apagar, criar sem trair. O equilíbrio entre nostalgia e renovação vai ser aí o fio condutor da aceitação dessa nova estética por parte do público. Então, nesse momento, o que parece é que a nova série de Harry Potter vai ser uma mistura cuidadosa entre o visual dos filmes e o inédito. Ela promete revisitar lugares icônicos, como o salão principal, por exemplo, mas também abrir portas, literalmente, para espaços nunca antes explorados. A identidade visual dos filmes parece que vai ser respeitada em partes, mas claramente vai ser aí reinterpretada, modernizada, expandida. E eu acho que em alguns casos bem modificada, como é o caso aí, mais uma vez, da Rua dos Alfeneiros que a gente tá vendo. Agora, a dúvida que permanece, e eu quero deixar ela aqui com vocês, é a seguinte: até onde essa reinvenção visual é bem-vinda? Quais elementos precisam permanecer intactos para que essa identidade visual nova ainda seja, no fundo, a mesma que já encantou? E por outro lado, o que você gostaria de ver de diferente? Com mais profundidade, com novos olhos? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Ó, se você chegou até aqui, clica nesse botão e se inscreve no Wizarding Bruno se você ainda não for inscrito. Tá vendo aí na tela? Estão aparecendo alguns vídeos para você assistir. Caso você não tenha feito isso ainda, a gente se vê. Fui!